Oi? Agora sim, agora sim. Agora estamos. Boa noite a todas e a todos. Uma alegria muito grande nós novamente nos encontrarmos na quinta-feira à noite com esses nossos painéis virtuais Viamão e Meio Ambiente. Uma iniciativa que surgiu no ano de 2020, na Semana do Meio Ambiente, para sermos poucos encontros. E através de muitas demandas e muitos assuntos, viemos estendendo e, com muita alegria, a nossa ideia é, até o final do ano, seguir todas as quintas-feiras, trazendo esses encontros que buscam promover uma troca de saberes, de experiências, nos mais diversos níveis, dando visibilidade a todos os ativos socioambientais do nosso município de Viamão. Suas várias áreas de proteção ambiental, aquíferos, as comunidades tradicionais, originários, quilombolas e pescadores, essa ampla rede de produção de alimentos orgânicos, incluindo o arroz, e essa noite trazendo este tema maravilhoso, né, de oliveiras. E essas oliveiras se transformando em um azeite de oliva orgânico. Então, estes programas nós temos trazendo todas as quintas-feiras com essa ideia, não só trazer e dar visibilidade a todas as ações que eventualmente não percorrem nas mídias convencionais, né? Como também, eventualmente, vamos tratar de situações mais complexas, como agrotóxicos, lixão e tantas outras questões que estão relacionadas, né? Estão relacionadas com o meio ambiente. Então, é uma alegria muito grande nós estarmos aqui, nos reunindo, eu, Ricardo Pellegrini, pelo Instituto Caminho do Meio e o Centro de Estudos Budistas, o Cláudio Fiorese, do Instituto Federal e do programa Eco Viamão, e o Sérgio Kumpfer, que é professor da rede pública, também um aficionado às questões ambientais e que trabalha na sua escola as questões das hortas escolares, algo extremamente importante para nós trazermos as nossas crianças para esse conhecimento, né, do solo, das verduras, de onde vem, né, e como que se cria. Eu vou passar a palavra primeiramente para o Sérgio, e depois quem vai conduzir a nossa mediação vai ser o Cláudio Fiorese. Então, boa noite a todos. Nós vamos ter depois momentos para o chat e troca de perguntas entre os convidados e também os nossos visitantes da sala. Então, vamos seguindo em frente. Muito bem, meu camarada Pellegrini. Hoje nós vamos falar de um assunto bom, de uma experiência exitosa aqui de Viamão, que não é só reconhecida pelos viamonenses, mas é uma experiência já reconhecida do mundo todo, né? Com premiações, de uma coisa muito boa. Nós vamos falar de oliveiras e de azeite de ótima qualidade, top de linha. E para isso, nós temos convidados especiais aqui, que é o André Guelzer, que é o responsável, junto com a família Guelzer, na Estância das Oliveiras, por esse projeto. O André Guelzer, meu camarada Fiorese, ele é médico veterinário, diretor operacional da Quinta da Estância e Estância das Oliveiras, mestre em lagar, agroindústria de extração de azeite, lagar, podador profissional de oliveira e avaliador, degustador internacional de azeites. Então, nós estamos com um relato show de bola aqui do André. Temos também conosco o Henrique Noronha, que é médico veterinário, tecnólogo
em relações interculturais e desenvolvimento comunitário, mestre em ciências veterinárias, atuou como docente na disciplina de zootecnia de equinos na ETA, na nossa Escola Técnica de Agricultura, diretor social do Núcleo Viamão de Criadores de Cavalos Crioulos. Ele tem essa veia aí de lidar com cavalos, e lidar bem com cavalos, pelo que eu sei. E é coordenador executivo de desenvolvimento rural da Prefeitura de Viamão. Além dessas duas pessoas importantes aqui, nós temos o Paulo Lipe João, que é engenheiro agrônomo, mestre em citricultura, professor de ensino médio técnico, assistente técnico em bovinocultura de leite e é coordenador das câmaras setoriais e do ProOliva RS. Então, além de nós tratar de um tema bom, nós estamos com uma representação, com uma banca muito qualificada para falar desse projeto de Viamão, mas também com um olhar aberto para o Rio Grande do Sul e para o mundo. Então, vai ser uma noite muito, muito agradável aqui. Vamos fazer isso de um modo bem dialógico. E, para isso, eu convido o professor Cláudio Fiorese para conduzir essa roda aí. É contigo, Fiorese. Obrigado, Serginho. Obrigado, Pellegrini. Boa noite a todos que nos acompanham. Boa noite especialmente aos nossos convidados, o André, o Henrique e o Paulo Lipe João, pessoas que eu tenho o privilégio de conhecer pessoalmente, né? Só lembrando, né, André, que há um ano e pouco atrás estivemos lá na propriedade de vocês, sendo recebido por ti, pelo teu pai, pela tua mãe, com muito carinho, com a comitiva de canadenses, né? Que vieram fazer uma troca de experiências no Instituto Federal, com o Instituto Federal, nós temos uma parceria com eles, e estivemos lá e fomos muito bem acolhidos, e foi uma das últimas incursões presenciais que pudemos fazer, né, antes da pandemia, né? Então, não podia ser melhor pessoa o André estar aqui falando sobre essa experiência da Quinta da Estância das Oliveiras, né? O que levou vocês a investir nisso? Quais foram as dificuldades iniciais? Quais foram também os aprendizados que tiveram, né? E o que isso pode significar para outros produtores, sejam eles familiares, sitiantes ou mesmo grandes empresários rurais e urbanos também de Viamão em termos de perspectiva de investimento e renda, né? E também com o Henrique, né, com quem compartilhamos várias reuniões no Conselho Municipal do Desenvolvimento Rural, pessoa que aprendi a conhecer e admirar, e que hoje ocupa uma função. Casualmente o Henrique está com uma bandeirinha do Canadá ali atrás, né? Olha só. Então tem a ver, viu, André, com a nossa conversa com os canadenses lá, né, no ano passado. E o Henrique hoje desempenha uma função estratégica ali junto ao gabinete do prefeito na área de desenvolvimento rural. Sabemos que estão sendo elaborados, concebidos vários projetos, várias iniciativas aí para o desenvolvimento rural do Viamão, e certamente as oliveiras estão nesse radar, né, Henrique? Então, o Henrique vai trazer para nós um pouco dessa visão do Poder Executivo Municipal para esse setor, né, integrando com turismo, com uma série de outros aspectos aí para o nosso desenvolvimento, trabalho, renda e tributação também, arrecadação para o município, né? E, para minha alegria, estou aqui revendo também o grande amigo Paulo Lipe João, né, que foi colega na Emater, fomos colegas na Emater, e depois, quando eu estive na Secretaria da Agricultura, no cargo de diretor-geral, o Lipe nos deu uma grande assessoria técnica, pessoa assim de um conhecimento múltiplo, competente, discreto e sempre contribuindo para o desenvolvimento das cadeias produtivas do Rio Grande do Sul, né? Então o Lipe, né, ele trabalha nas câmaras setoriais e foi um dos que organizou, na verdade foi o Lipe que tecnicamente organizou o programa de incentivo à olivicultura, né, Serginho, o ProOliva, né? Então, estamos muito bem cercados aqui. Então, sem mais delongas, sejam muito bem-vindos e vamos dar sequência, né,
abrindo a palavra primeiramente para o André Geuser, falar um pouco dessa experiência, nessa primeira rodada da experiência da Estância das Oliveiras. André. Bom, queria agradecer, né, estar aqui com vocês participando desse bate-papo aí, falando sobre olivicultura. A olivicultura começou na nossa família, quando a gente viajava para outros locais, como Portugal, Espanha, Itália, Grécia, e a família, a gente consumia bons azeites de oliva. E aí, quando a gente chegava aqui no Brasil, a gente não tinha isso. E aí começou a se plantar aquela sementinha na cabeça do meu pai, da família, a gente começou a conversar a respeito, em que a gente deveria, se a gente queria consumir um bom azeite de oliva, a gente deveria plantar aqui em Viamão oliveiras. Na época, a gente plantou em uma área de 1,5 hectare, ao todo 36 variedades de oliveira. Essas 36 variedades, a gente ficou em pesquisa durante 6 anos e meio, 7 anos, para ver quais as variedades que iam se adaptar ao solo, ao clima, ao índice fluviométrico que a gente tem aqui em Viamão, e a partir desse trabalho a gente viu, junto com o pessoal da Embrapa de Pelotas, que é a Embrapa Clima Temperado, que 7 dessas espécies eram plausíveis da gente explorar comercialmente. A gente poderia colher azeitonas e fazer azeite extra virgem. E a partir disso a gente começou, então, aumentando as áreas plantadas. Daquela primeira gleba de 1,5 hectare, a gente aumentou, plantou mais 3 hectares, depois mais 1,5, depois mais 5, e hoje a gente está com um total de 26 hectares, com um montante de em torno de mais ou menos umas 5.200 árvores ao todo. Bom, a gente começou, então, esse projeto fazem 15 anos atrás, foi o nosso primeiro plantio. A partir disso, a nossa ideia era fazer um azeite de oliva para consumo da família, então extrair ali 15 litros, 20 litros nas primeiras extrações, nas primeiras colheitas, e já era um azeite de boa qualidade. E a partir ali de 2018, a gente começou a ter um pouco mais de volume de azeitona, um pouco mais de volume de azeite extra virgem. Na época, a gente ainda não tinha um lagar, não tinha uma estrutura que hoje a gente tem. A gente faz tudo isso hoje dentro da propriedade. A gente colhia as azeitonas e levava para terceiros. Na parte da campanha aqui do estado, São Cepé, Caçapava, Cachoeira e aquela região. E aí, a partir disso, a gente começou a extrair o azeite. Na época, a gente entregava para amigos, para parentes, vendia para amigos, quando a gente teve um volume um pouquinho maior, ali cerca de uns 50 litros. E, a partir disso, a gente começou a ver aquilo como possível negócio. E começamos em 2019, a gente lançou a marca, que foi um recorde de colheita aqui na nossa propriedade. A gente lançou a marca da Estância das Oliveiras, com o intuito de realmente profissionalizar esse negócio e começar a trabalhar com azeite de oliva de alta gama, de alta categoria, né, de alta qualidade, e, junto com isso, com uma atividade turística em conjunto. Então, começou ali a história da Estância das Oliveiras, que hoje é um espaço onde a gente tem uma agroindústria, um lagar de extração de azeite, tem a parte de degustação, visitação aos pomares. A gente tentou montar um negócio no qual o visitante consiga vislumbrar todo o projeto, consiga ir nos pomares, ajudar a colher as azeitonas, ver o método de processamento, ele todo, e degustar o azeite no mesmo dia, se ele vier, obviamente, no período de colheita. Então, é um projeto que eu brinco, né, com as pessoas, desses vários anos que a gente foi se especializando em olivicultura, pessoalmente eu e meu pai, nessas várias viagens pelo mundo inteiro. A gente tentou trazer todas as experiências que a gente teve fora, e a gente aprendeu muito e se especializou nessa cultura. A olivicultura é uma cultura que exige muita técnica, exige capacitação, e, óbvio, depois desse tempo todo, 15 anos trabalhando nela, a gente conseguiu hoje desenvolver o método que a gente está vendo que está saindo azeites de boa qualidade, e, além disso, a gente está conseguindo ter, né, colheitas mais regulares, e é isso que a gente quer ter. Tá? Então, isso deu para contemporizar, deu para conseguir ter você ter uma ideia, um exemplo do que a gente começou e de quando a gente começou e o que a gente está fazendo. Perfeitamente, André. Mais um orgulho de Viamão que está sendo constituído, né? A Quinta da Estância já é um empreendimento
referencial de Viamão, né? Um orgulho para Viamão, como a gente sempre diz, no ramo do empreendedorismo, com responsabilidade social, com responsabilidade ambiental e todas as certificações possíveis nessa área de qualidade, de turismo também. E agora a gente fica muito feliz de ver vocês diversificando e impulsionando essa atividade econômica aqui em Viamão. E vamos passar então a palavra para o Henrique Noronha, aqui da Prefeitura Municipal de Viamão, porque segundo o IBGE, Henrique, dados do levantamento de safras, que é feito mensalmente em reuniões entre IBGE, Sindicato Rural, Emater, Prefeitura, etc., Viamão alcançou uma área plantada de oliveiras de 208 hectares. Me parece um número bastante expressivo, né? São projeções, né? Enfim, tomara que isso corresponda à realidade, que esses 208 hectares venham rapidamente entrar em fase produtiva, né? Para incrementar todo esse cenário aí que o André deu uma desenhada inicial. Então, Henrique, queríamos ouvir assim qual é a visão que o poder público municipal, a prefeitura tem, quais são as políticas de fomento, de apoio que tem para que outros produtores, pequenos, médios, grandes, enfim, possam se inserir nessa atividade. Henrique. Boa noite, Fiorese, Serginho e Pellegrini. Boa noite, André e Lipe. Um prazer estar compartilhando da companhia do André e do Lipe. O Lipe conheço lá da Câmara Setorial do Cavalo, da qual eu faço parte também no estado. E o André, além de colega veterinário, somos egressos da mesma universidade, mas eu sou um pouquinho mais velho que o André, né? A Barba Branca denuncia, não dá nem para tentar enganar que era contemporâneo dele. Mas temos muitos amigos aí em comum, e o André é uma pessoa especial, assim como toda a família dele, e uma referência, né, dentro do nosso município. Eu, esse ano, tive a alegria de visitar eles lá, primeiro num contato com o Rafa, e depois tive uma aula de olivicultura com o seu Lucídio e com o André. Foi uma experiência fantástica. Eu achei que gostava de oliva até andar lá e experimentar o óleo de oliva, o azeite de oliva da Estância das Oliveiras. É realmente diferenciado, é um sabor inigualável, até por toda a experiência que a gente vive, né? Que está no entorno, né? Tu está dentro do lagar experimentando, vivenciando aquela plantação toda, é uma experiência fantástica. E a Quinta, como sempre, um modelo, né, de gestão, de uma empresa familiar que tem um impacto social positivo dentro do nosso município, não só pelo turismo, né, mas muito mais do que isso. A Quinta é um exemplo que move e que empurra o nosso município para frente. Então é um prazer estar aqui com vocês hoje, em especial por essas companhias ilustres aí. O município vem traçando planos de desenvolvimento. A minha área de trabalho hoje no município é justamente esse, né? Então existia já um trabalho prévio elaborado pelo Conselho de Desenvolvimento Rural, do qual o Fiorese fez parte aí, né, por algum bom tempo, né, Fiorese? E a gente partiu então daquele ponto para seguir alguns trabalhos e alguns planejamentos, e dentro dos eixos que a gente elencou para desenvolver o município está a fruticultura, e dentro do eixo da fruticultura a gente tem uma presença muito importante dos cítricos e tem uma presença muito importante e crescente da olivicultura. São 8 produtores já em Viamão hoje com oliveiras plantadas, implantadas, não todos ainda em produção franca, né, assim como está a Quinta, mas são pelo menos 8 já organizados, pensando e projetando para frente isso aí. O nosso município é um município muito feliz, né? A gente tem diferentes solos, diferentes microclimas dentro dessa área gigante que a gente se encontra, né? Um município que, embora do lado da capital, é um município essencialmente rural, tem mais de 80% dessa área dedicada ao setor primário, e essa pluralidade de solo, de microclima, nos permite produzir praticamente tudo o que quiser em Viamão.
e a oliveira entra aí como uma excelente alternativa para esses produtores da nossa cidade. E nós, como poder público, temos a missão aí de amparar e auxiliar no que for preciso, né? O Pró-Oliva é um trabalho fantástico já do Estado, então acho que a missão do município fica facilitada porque o Estado já vem trilhando, né, esse caminho com muita eficiência. E a gente tem que fazer agora é dar vazão a isso e estar mais perto desses produtores, que assim como a Quinta faz, o turismo talvez seja um dos maiores produtos, né, hoje que a gente tem no campo de Viamão, e a oliveira entra para somar nisso aí, assim como outras produções que podem ser agregadas aí ao nosso agroturismo ou ecoturismo, como a gente queira tratar. Obrigado, Henrique, por essa rodada inicial, né, mostrando aí a visão, o potencial que essa cultura tem no nosso município. E agora vamos passar a palavra, então, para o Lipe, né, para o Paulo Lipe João. O Serginho até perguntou, mas o sobrenome dele é João? É João, o sobrenome do Paulo Lipe João. Então, o Lipe já fiz dispensa apresentações, né, pela sua excelência técnica, então vamos ouvir um pouquinho o Lipe sobre esse cenário, né, estadual, o potencial que Viamão tem em termos de solo e clima, o Rio Grande do Sul, o próprio Brasil, né? O Lipe conhece experiências mundo afora, né, de produção de oliva e de seus subprodutos, e com certeza vai trazer aqui informações e orientações bastante úteis a todos os interessados em investir nessa atividade milenar, né? Eu acho que é uma das mais antigas atividades agrícolas que se tem registro na humanidade, né? Então, Lipe, satisfação em tê-lo conosco aí e ouvir você mais uma vez. Muito obrigado pelo convite, Fiorese, né? Uma boa noite a todos parceiros aí da bancada aí, né? O Sérgio, o André, o Pellegrini, o Henrique, prazer em vê-lo, o Henrique, a todos. E obrigado pelo convite. E é um tema realmente muito apaixonante, intrigante, que, né, atrai muito, né? E eu vou relatar um pouco, então, as oliveiras, assim como o André disse, começaram nessa nova etapa aqui no Brasil, vamos supor, começou depois do ano 2000, o interesse, como o André falou, né, o André, a família dele, viajando essa globalização, muitos produtores viram essas produções em outros países, né, e começaram, eu me lembro que em 2001, 2002 já tinha algumas palestras, né, de uruguaios e espanhóis aqui na metade sul. E ali em 2005, um grupo de produtores de Caçapava deu uma arrancada, vieram na secretaria, pediram um recurso e conseguiram um financiamento e plantaram 80 hectares. Mas aí eu gostaria, antes disso, Fiorese, de fazer uma provocação, né? Ou até acho que a gente tem que fazer um registro assim, ó. Bom, se a oliveira o azeite é um produto tão bom, tão consumido no mundo, no Brasil, por que a gente não tinha oliveiras desde 1800 ou 1900? Né? Bom, então, rapidamente, né, tem umas explicações. Na época do Império, a coroa portuguesa não deixava investir em oliveiras aqui. Muito bem, talvez não tenha sido isso, mas não houve incentivo. Mas na década de 1950, a Secretaria da Agricultura tinha um time de agrônomos muito bons. No final dos anos 40 já, Celeste Gobato era deputado estadual, ele inclusive aprovou uma lei na Assembleia dando incentivos para quem plantasse oliveiras. E naquela época, nos anos 50, se incentivou. A Secretaria chegou a trazer material da Argentina, multiplicou em viveiros e distribuiu. E se vocês, alguns mais velhos, podem ver ainda, tem algumas oliveiras com 70 anos perdidas por aí. Mesmo em Gravataí, nós tínhamos aí um olival que ia para as praias antigamente, na Estrada Velha, né? Na Freeway mesmo, assim. Pantano Grande e tal. E aí, então, por que não deu certo? Né? Realmente não deu certo. E nós, agrônomos, sempre ficamos assim, bom, a oliveira não deu certo, depois, na faculdade, pouca gente falava. Particularmente, eu acredito, um dos aspectos é que nós não tínhamos
tecnologia, laboratórios de solos, principalmente, o Fiorese é doutor em solos, pode me ajudar, né? Os primeiros laboratórios de solo, de análise, começaram nos anos 60, depois dessa inversão que foi tentada há 10 anos antes, e com isso não tinha correção de acidez com calcário. E para a oliveira, a correção da acidez é um fator determinante para o sucesso da oliveira, porque a oliveira, na região do Mediterrâneo, ela é plantada em solos muito pouco ácidos ou até neutros e até alcalinos. E aqui, com pH em torno de 5, a raiz fica paralisada. A árvore não morre, mas também não vai para frente. Então, esse foi talvez o maior dos fatores. E outros fatores, as variedades e outras tecnologias. Bom, hoje em dia, depois dos anos 2000, de 2005 até 2008, 2009, aqueles primeiros aventureiros, que eu poderia dizer, os pioneiros, que a gente tem que tirar o chapéu para os caras, que nem a família do André, lá em Caçapava, eles... quem indicou como plantar foi o viveiro espanhol, que vendeu as mudas. E aí, os caras resolveram plantar adensado, espaçamento 4x5, ou então 6x2, vinha como agora, como está na moda na Espanha, alta densidade. E aí o que acontece? Com o nosso clima de chuvas e solos, as árvores em 3, 4 anos já estavam se tocando nas copas. Né? Eu acho que o André, talvez no início, eles sentiram isso. Tanto que muitos olivicultores tiveram que arrancar uma fila inteira, transplantar uma fila para poder dar espaço. Então, só para colocar para vocês, nos primeiros anos, a gente até hoje tem que reconhecer o trabalho dos produtores. A Embrapa entrou, a Emater entrou também, nós entramos meio que no embalo, porque os produtores começaram a plantar. E fomos buscando tecnologia, fomos buscando, até com o Uruguai, nós buscamos muita tecnologia com o INEA, do Uruguai, porque o Uruguai tinha começado uns 7, 8 anos antes do Rio Grande do Sul, então eles já tinham levado uns tombos, né, e nos deram uma luz aí de como trabalhar. Mas então foi assim, quer dizer, no início foi muito erro, tentativa e erro, hoje a coisa já está bem melhor, né? Hoje a gente já tem um delineamento de mais tecnologia, mas digo para vocês, com todos os 42 anos de agronomia, nós não sabemos tudo ainda sobre oliveiras. Tá? Por quê? A oliveira ela é uma planta perennifólia, ela não é uma caduca. Ela não tem o comportamento do pêssego, de uma maçã que perde as folhas, para quem está nos assistindo aí. Ela está mais para cítricos, que ela tem uma folhagem permanente. Mas ela precisa de um repouso invernal. E aqui no Rio Grande do Sul, o nosso clima é muito variado. Nunca é um inverno igual ao outro. Veja bem, esse ano, desde o dia 1º de maio, a gente está tendo um inverno bem parelho, um frio mais ou menos constante. Deu uma aquecidinha agora, né, tia? Os últimos dias deu uma aquecida. O ano passado, só para vocês terem uma ideia, só foi esfriar no dia 20 de junho. Então, isso, para uma planta perennifólia, altera muito a fisiologia. O que acontece? Então, quando ela não tem um inverno parelho, ou ondas de calor, ela já está pronta para brotar. E as brotações se antecipam muito, principalmente na região mais quente, da depressão central, aqui Viamão. E isso pode dar problemas depois, porque brotações muito antecipadas vêm frio, pode dar geada, né? Ou a planta acaba se desgastando. Então, ontem ainda, só para encurtar o caso, um senhor mandou um e-mail da Alemanha para nós, do ProOliva, dizendo que ele quer comprar 30 hectares em Pinheiro Machado. Só que assim, o que a gente falou para ele? O município não é igual. Viamão também. Viamão nós temos áreas com 200 metros de altitude, tem áreas com 20 metros de altitude. Então, isso é muito importante, assim, eu diria, para quem quer investir, não se apressar. Um ano, pelo menos, de um bom planejamento, escolher um local. A oliveira gosta de locais com mais altitude, né? A gente tem visto, pelo menos, os melhores resultados. Preparar a terra com um ano antes, a correção de calcário o melhor possível, até uns 40 centímetros, se puder,
são detalhes que muitos não fizeram isso no início. Plantaram embaixadas, plantaram sem uma correção adequada, corrigindo só em faixas. Então, essa questão de erros, a gente hoje traz e faz questão de alertar que tem que ser feito para uma cultura que vai durar 40, 50 anos, provavelmente, ou até mais. Então, 1 ano de planejamento não é nada. Mas é uma alternativa, mas que tem que ser muito bem estudada, com critério, para ver se a propriedade é uma propriedade dedicada, se o solo ali, a altitude, né? Porque não é uma... Se fosse uma atividade assim, ó, que nem outras frutíferas, já estava espalhado. Não, ela é como o André disse, ela exige tecnologia, exige cuidado, exige conhecimento, e é uma série de detalhes, né? Então, por exemplo, na região de Porto Alegre, Viamão, Depressão Central, nós temos um tipo de clima. Agora, vai lá para a Encruzilhada do Sul, a 500 metros de altitude, você tem outro tipo de clima. As épocas de poda, né, os tratamentos, às vezes, mudam de um lugar para o outro. Então, é um desafio agronômico interessante, mas que, graças a Deus, a gente tinha dúvidas no início e hoje já temos alguns resultados muito positivos. Esse ano, a gente fez uma estimativa aí, vai ser produzidos mais de 200 mil litros de azeite no estado. É pouco perto da população brasileira, mas se nós olhássemos há 15 anos atrás, né, André, quem é que ia dizer que nós já ia estar com 200 mil litros de azeite? E eu até esses dias falei para uma pessoa que me perguntou, digo, olha, eu acho que nós podemos ir a 400 mil litros em 2 anos, ou até 3, se nós não tiver um problema de clima. Pela área plantada, nós vamos a 500 mil litros de azeite, de repente, em 3 anos, se der tudo certo. Tá bom, Fiorese? Assim, para dar uma abertura aí no panorama. Tá ótimo, Lipe. Essa história, né? Um pouco de por que não se desenvolveu antes, acho que isso é muito importante. E também essa perspectiva aí de produção muito animadora aí para nós. E como tu diz, né, nós temos um mercado enorme, né? Importamos muita coisa, depois tu pode até entrar nesses números aí, Lipe, e nos mostrar um pouco desse potencial econômico da olivicultura no nosso cenário do Rio Grande do Sul. Mas olha, como rodada inicial, para mim está ótimo. Eu vou deixar assim, a palavra agora para o Serginho, para o Pelé, fazerem perguntas para os nossos convidados. E se o André me permitir, enquanto vão falando aí, eu tenho aqui os registros das fotos que fizemos lá durante aquela visita com os canadenses. Enquanto tu vai falando aí, André, eu vou botando aqui. Ou tu tem alguma coisa especial aí para nos passar? Não sei. Vocês combinaram alguma coisa, Serginho? Não, pode passar as fotos. Eu acho que é legal. Até então, curioso. Então, eu vou deixar para o Serginho e para o Pelé. E para os demais. Vocês também podem fazer perguntas entre vocês. Fiquem à vontade. Eu vou deixar vocês falarem agora, senão eu falo demais. Eu vou falar, depois o Pelé pode falar. Eu quero... O André expôs a parte inicial, mas ele não falou da festa, né? Dos prêmios do azeite, essa parte aí. Acho que ele tem que retomar, né? Colocar isso e tal. E a perspectiva assim, do empreendimento, como é que ele está se colocando, já estão faturando muito, não? Enfim, e se é um negócio animador assim para quem quer investir nessa cultura. Para o Henrique, eu acho que seria bom. Nós, Henrique, aqui nós temos falado o nosso sonho aqui o sonho da turma da live, né? É o seguinte: é transformar Viamão na capital da agroecologia. Nós somos o maior município da região metropolitana em área e tal, e a gente tem esse capital inicial aí, que é a maior produção de arroz orgânico aí da América Latina, aqui em Viamão. Então, nós já temos um pontapé, tem várias iniciativas da produção orgânica. Então, a minha pergunta para o Henrique seria nessa direção, assim, como é que se trabalha esse tema dentro da coordenação de desenvolvimento rural de Viamão. E o Lipe, assim, da situação no estado, né? Então, já relatou um pouco, mas, assim, se nós temos chão, quais que são as regiões mais propícias para isso? Né? Eu acho que seria bem legal da gente ver. Por exemplo, se eu quiser plantar em Chapada, na minha terra lá, se vai produzir ou não, os venenos, os agrotóxicos que estão sendo usados no soja atrapalham,
né? Enfim, que nem as videiras lá, por exemplo, o meu irmão acabou com uma parreira que ele tinha lá, porque não era inviável, né? Desistiu, literalmente desistiu por conta disso aí. Então, acho que esse roteiro aqui dava para fazer uma segunda rodada, mas eu vou passar para o Pellegrini, que ele deve ter também alguma questão para... Isso. Eu também aí, com essas informações que eu tenho feito aí, a minha preocupação também é muito grande com a questão dos agrotóxicos, né? Então, a gente viu aí passar uma legislação agora, né? Algo que é bem complexo, né? Que é essa PL que foi derrubada, né? E que é algo que, para mesmo um engenheiro mecânico, não um agrônomo, para mim é inconcebível, né? Que quem fabrica um tipo de agrotóxico é proibido ele vender na sua região de produção, por ser extremamente contaminante, e ele pode vender para qualquer um outro lugar. Lá no seu lugar onde é que ele é produzido, ele é proibido. E a gente aqui libera. Então, é extremamente complexo isso, né? Então, esse tema a gente tem tratado aí seguidamente. Mas aí eu pergunto para o André, que tem um projeto voltado para uma produção orgânica, se já se pensou em algum tipo, porque as terras de vocês são circundadas por outras, né? E nós temos essa dificuldade, né, de daqui a pouco um vizinho plantar uma soja com pulverização, e do mesmo jeito que aconteceu lá na região da fronteira, o pessoal das uvas, né, tendo uma grande dificuldade. Então, se vocês já pensaram alguma coisa com relação a isso, né? Também a mesma pergunta nesse sentido de uma grande área de proteção aí, né, já que temos a APA do banhado e tudo mais, se o município pensa alguma coisa, um cinturão, se nós poderíamos pensar em começar um cinturão de proteção agroecológica contra os agrotóxicos, né? E também para o André, uma questão da visitação, já que é tão premiado, né? E por enquanto, só uma elite, né, Serginho? Só uma elite, né? Que nem o seu Fiorese, né? Já chegou lá e nós ainda não chegamos, né? Bem lembrado. Brincadeira, porque o irmão dele já nos convidou para ir aí várias vezes e a gente é que está ainda bem cagaçado com esse Covid, né? Mas certamente nós vamos lá conhecer. Então, essas seriam as minhas questões aí para esquentar um pouco aí a conversa, né? E depois para o Paulo também, né? Como que ele tem visto, né, essa questão dos agrotóxicos aí nas questões das oliveiras e tudo mais. Então, essas seriam as minhas contribuições aí para essa próxima rodada. Só uma perguntinha, as imagens estão sendo compartilhadas? Eu estou conseguindo ver elas aqui. Sim, tá ótimo. Estão sendo compartilhadas. Tá, desculpa, então tá, pode prosseguir. Agora é com o André, né? O André começa a rodada de novo, né, André? Perfeito. Bom, nessa questão dos vizinhos aqui, a gente tem uma coisa interessante aqui na região da Estância Grande, que é a APA do Banhado Grande, né? A gente está dentro dessa área de proteção. E a gente não tem nenhum produtor de soja, né, ou de milho, que a gente sabe que são culturas que acabam levando uma quantidade maior de pulverização, tanto com inseticidas quanto herbicidas, enfim. A gente não tem aqui na nossa região da Estância Grande. A maioria do entorno da nossa estrutura são campos que o pessoal faz exploração com gado, né? E campo nativo numa certa parte, campo melhorado em algumas outras áreas com pastagem, mas a gente tem a felicidade de não estar perto de um produtor, daqui a pouco com soja, e uma das coisas que tu citou, né, Serginho, de problema com videira, tem esse mesmo problema com oliveira, com a aplicação do 2,4-D, que é um produto que se aplica muito
na parte da cultura de soja. Então, esse não é assim, não é uma vivência eu não tenho uma experiência a respeito disso. A gente sabe que causa um dano. Eu tenho amigos meus que plantam em outras áreas do estado que realmente acabaram por ter, né, prejuízos com esse tipo de aplicação, com o nanismo da planta, a perca de folha, a folha ela enruga toda, então dá um problema bastante sério, tá? Com olivicultura, isso causa, obviamente, prejuízo, né, reprodutivo na planta. Fora essa parte, a gente tem a parte das visitações, né, que vocês bem acabaram de colocar. Isso é bem interessante, porque a gente abriu a Estância das Oliveiras para um trabalho, foi dia 20 de dezembro do ano passado. Então, tem 6 meses e pouco que a gente está aberto. É muito legal da gente ver a visibilidade que esse negócio está tomando, apesar de ser um negócio tão, assim, que a gente inaugurou faz tão pouco tempo. Então, a gente está super feliz com o tipo de vivência que a gente está proporcionando. A ideia ali é a gente realmente fazer uma imersão para as pessoas que vão lá na olivicultura. Então, as pessoas verem as árvores, poderem colher na época de colheita, poderem, daqui a pouco, fazer um piquenique embaixo do olival. A gente passa pelo olival caminhando, falando das determinadas variedades. Além das variedades, a gente fala sobre tipo de azeitona, o que é azeitonas para mesa, o que é azeitonas para azeite, que são espécies diferentes, né? São variedades diferentes. E isso tudo são coisas que o pessoal acaba tendo muita dúvida dentro da estrutura. A gente sempre, quando eu recebo as pessoas ali na fazenda, uma das coisas que é interessante a maioria delas já foi em algumas vinícolas ou já frequentou locais assim, mas um lagar, uma agroindústria de extração de azeite de oliva, ninguém foi. Então, eles não sabem como é que é o método de extração, quais são as centrífugas que a gente usa, quais são os cuidados com temperatura e rapidez entre colheita e processamento que a gente toma. E é isso que vai culminar num produto de alta qualidade. E é isso que a gente tenta explicar para o nosso visitante ali. Tentar falar e mostrar o que é um azeite de boa qualidade. O brasileiro, infelizmente, a gente não está acostumado com produtos de boa qualidade. Então, é uma coisa que a gente tem que realmente mostrar para as pessoas e eles terem uma ideia geral do tipo de trabalho que é desenvolvido numa olivicultura, num lagar ou numa extração, enfim. E a gente está super feliz por causa da aceitabilidade do público. Desde que a gente abriu, a gente está com datas específicas, geralmente aos finais de semana, com um movimento bastante interessante. A gente fez um projeto bem legal, que foi a parte dos membros. Então, a Estância das Oliveiras, para tu entrar lá, tu tem que ser membro dela, tu faz um cadastramento gratuito, com e-mail, os dados. Por ali, a gente bota todas as promoções e as datas que a gente vai estar aberto. E aí, as pessoas, por esse clube de membros, ficam sabendo de todas as atividades que a gente está desenvolvendo. E fora isso, a gente tem também uma parte que é o Honest Bar, que é um sistema de autosserviço de um bar que é aberto a todos que vão para lá. Todos os membros das Estância das Oliveiras podem se servir e podem consumir as bebidas depois só no final do dia, lá quando forem embora, é só passar para fazer o acerto no bar. Então não tem nada, a gente não tem garçom ou alguém que fique cuidando da comanda. Tu pega a bebida, tu preenche. Então é uma coisa totalmente diferente do que é proposto e totalmente na confiança. A gente confia em 100% dos visitantes que vão para lá. Que legal. Só antes de tu passar a palavra para o Henrique e para o Paulo, você falou aquela vez lá que eu estava lá com os canadenses, André, que uma intenção de vocês era disponibilizar a agroindústria, o lagar, né, para que outros produtores pudessem lá processar e produzir o seu azeite. Isso continua de pé, essa ideia? Vocês mudaram esse projeto? Como é que está isso? Só para... Não, perfeito. A gente continua assim com esse projeto, tá? Na realidade, a gente está no 2º ano de extração no nosso lagar, né? A gente, em 2020, fez a primeira extração e agora, em 2021, também fizemos a extração da nossa colheita e para mais 8 produtores. Esses produtores nos procuraram, eu fiz o serviço, né, como mestre de lagar e quem faz esse tipo de trabalho que é desenvolvido lá na nossa agroindústria,
para produtores de todo o estado. Veio o pessoal de Bom Jesus, veio de Canela, Gramado, veio o pessoal de Triunfo, Glorinha, teve pessoal da Barra do Ribeiro. Então, isso é uma demanda, como o nosso lagar, nossa agroindústria é a única aqui da região, o pessoal do entorno tá nos chamando e está vindo para fazer essa extração com a gente. E aí a gente está, obviamente, prestando esse serviço, né? Como eu falei antes, uma das coisas primordiais para a gente ter um azeite de qualidade é o tempo entre colheita e processamento. Então, facilita tu ter uma agroindústria perto do teu pomar de oliveiras. Então, isso faz com que as pessoas, essa demanda que antes a gente tinha que levar lá para o centro do estado, como era o nosso caso, né? Que a gente tinha que viajar 3h30, 4 horas, que é a agroindústria mais perto que a gente tinha aqui de Viamão. Hoje, a gente tendo a nossa, a gente consegue, né, dar a demanda desse serviço para esses outros produtores. Que legal, que bom, né? Que interessante, né, Henrique? Fazendo o gancho aí com a tua fala, né? Porque a agricultura não é só a produção em si, mas também a prestação de serviços, né? E isso não deixa de ser uma prestação de serviços e um estímulo para quem quer começar, né? Porque um dos grandes problemas, o Lipe depois pode comentar isso, é justamente o processamento, né? Que depois de processado, o armazenamento fica mais tranquilo, né? Então, Henrique, com os teus comentários. Bom, antes dos meus comentários, quero saudar a Mariana Andrade, que está nos acompanhando. Mariana é uma produtora de oliva aqui, né, Mari? E filha de um amigo muito especial que partiu esse ano aí por conta do Covid, o Dr. Belmar, e um entusiasta da oliva há bastante tempo em Viamão. Então, acho que cabe aí o relato, né? E o retrato desta família linda aí com o Zizo acompanhando também. Bom rever vocês. Um abraço para a mãe, para o restante das irmãs, por favor. Muito obrigada. Está meio barulhento aqui na volta. Eu conheço bem a família de italiano é barulhenta, né? Não tem como ser diferente, né? Mas vamos lá. Linkando, né, com o comentário final do André a respeito da industrialização do óleo, esse é um desafio muito grande que a gente enfrenta em todas as produções em Viamão. Não é uma exclusividade da oliva, que é a dificuldade de industrializar, né? Saindo para um mercado distante aí da oliveira, mas o arroz, por exemplo, que é o maior produto do agronegócio hoje de Viamão, quase todo ele sai bruto sem ser industrializado. Então, esse é um desafio muito grande da nossa gestão, que é trazer para o nosso município também a industrialização dos produtos do agronegócio. Acho que é através disso que a gente vai conseguir gerar emprego, que o nosso município anda tão carente disto, e gerar renda e também qualificar a vida dos nossos produtores. Nós já temos algumas alegrias aí, né? Uma é a indústria do arroz orgânico, que está lá ligada à Cooperave, funcionando já lá dentro do assentamento, e vem de encontro aí ao ideal do Serginho, né? Que a gente se torne, quem sabe, uma capital agroecológica. Eu acho que isso não é um sonho impossível, não, Serginho. Eu acho que dá para pensar. A gente tem uma vocação já, né, para a agroecologia por conta dessa área gigante aí do assentamento e da APA, na verdade, do Banhado Grande como um todo, onde o assentamento está inserido. A gente tem, como eu falei lá no início, esses diversos tipos de solo dentro de Viamão e, quem sabe, a gente não parte para um futuro zoneamento onde a gente consiga equacionar a convivência do convencional com o orgânico. Eu acho que tem espaço, sim, para os dois. O nosso município é gigante, tem características muito plurais e as produções convencionais e orgânicas podem conviver de forma organizada e ordeira e, com certeza, para o bem do nosso município. Acho que a gente já tem hoje, né, um número importante de produtores orgânicos. Temos uma feira orgânica e agroecológica todas as quintas-feiras, o dia inteiro no nosso município, na Praça Júlio de Castilhos, que é a praça do centro, que é uma feira que está aí há 4 anos, vivendo, sobrevivendo e crescendo cada vez mais, se fortalecendo. E acho que tem espaço, sim, para o orgânico cada vez mais. Temos um monte de viamonenses orgânicos aí, né, vendendo seus produtos nas feiras em Porto Alegre, também no entorno de Porto Alegre. Eu acho que isso
com certeza agrega muita qualidade de vida para os nossos produtores, traz segurança alimentar para o nosso município e traz uma responsabilidade socioambiental que é de extrema importância para o nosso desenvolvimento, e a gente não pode pensar em crescer sem arrastar junto, né, esses pontos aí. Mas acredito sim, Serginho, que dá para conviver com o convencional também, dá para ser harmônico, né, nesse convívio. A questão que o Dé bem relatou do 2,4-D é um desafio, afinal a área de soja ela é crescente no município. Felizmente é crescente também a área de soja orgânica, então aí a gente também vem, né, junto, embora cresça a soja, cresce também a responsabilidade dos nossos produtores. Eu acho que a gente tem muita capacidade, sim, de viver em harmonia entre o convencional e o orgânico. Com certeza, Henrique, com certeza. Antes de passar a palavra para o Lipe, aí, só queria reforçar o que tu falou aí, Henrique, que, por exemplo, nada contra a soja, em absoluto, nem contra o eucalipto, nem contra o pinus, nada disso. Que a gente sempre faz algumas ressalvas sobre as monoculturas e seus impactos, né? Então, no caso da soja, por que não pensar em incentivar em Viamão, que seja, até mesmo por esse histórico de não ter soja antes, né? Que seja um grande produtor de soja orgânica? Olha, é interessantíssimo, o mercado paga 40%, 50% a mais pela soja orgânica, tem uma demanda incrível, produção de ovos orgânicos, frango e outras produções, né, que precisam da soja como ração, né, para elemento, como matéria-prima para ração. Não só a soja, né? como o milho, né, Fiorese? Como o milho, exatamente. Nós trazemos, hoje nós estamos trazendo soja e milho do Paraná para alimentação da nossa avicultura orgânica, né? Temos 8 produtores de ovos orgânicos muito bem estruturados no município, e importando, né, entre aspas, soja e milho do norte do Paraná, rodando aí talvez 1.600 quilômetros, e perdendo talvez esse aspecto até da responsabilidade ambiental, que é do orgânico, né, porque ele está rodando sobre rodas aí, né, com combustível fóssil. Então, quanto disso é discutível, né, nessa produção orgânica, e a gente enxerga isso e vem num desafio para, sim, promover essas produções, tanto do milho quanto da soja. A gente já é um produtor de milho importante, muito com foco na silagem, mas hoje vem ampliando aí a produção do milho em grão. A gente tem o desafio aí de qualificar a armazenagem, né, do milho e da soja dentro do nosso município, mas a gente já tem, hoje até mesmo investidores buscando não soja orgânica, mas já soja livre de transgenia, já num caminho da produção orgânica, já para fazer uma transição, no próximo, né, para o orgânico, e o milho vai no mesmo caminho, e a gente está muito atento a isso. Antes de passar para o Lipe... Ô, Fiorese, eu queria lembrar, quando nós fizemos a live sobre arroz orgânico, aqui do assentamento e tal, e tinha a presença de um outro produtor que veio da produção tradicional, né? E migrou para esse modelo orgânico aí. No município de Viamão, viu, Henrique? Tem gente que está fora do assentamento, que vem de uma outra raiz de produção convencional e que migrou para o arroz orgânico também. Com certeza. Só essa observação. Né? Certeza. O Lipe é sabedor, né, Lipe, da luta do Rio Grande do Sul de ser menos dependente do milho de fora, né? Nós temos uma grande cadeia produtiva aqui de suínos e frangos, né? E importamos muito milho, né? Milho orgânico também, né? Então... Temos até uma reunião da Câmara Setorial do Milho agora, terça-feira, né, Fiorese? O nosso déficit crônico é em torno de 1,5 milhão de toneladas, 1 milhão até 2, né? É muito milho. E nós estávamos... A saída para nós ali na Câmara, foi uma das partes é a irrigação. Porque, tu sabe... Bom, nós vamos mudar de assunto se nós entrar no milho, mas muita gente não planta milho porque é uma cultura muito suscetível à estiagem em determinados períodos, né? Mas se nós conseguirmos... O cálculo, só para resumir, se nós conseguíssemos 50 mil hectares de milho irrigado com sulco, que muita área de arroz está virando soja, mas se entrasse milho com sulco, né, são 600 mil toneladas
na metade sul de milho, que poderia atender a metade do nosso déficit quase. Mas é outra história. Mas vocês me convidaram para falar de oliveira, né, tia? E eu vou aproveitar o tempinho só para continuar aquele panorama, Fiorese. Assim, ó, o que aconteceu, né? Eu trouxe uma história até 2008, 2009, ali teve um grupo de produtores de Caçapava, né, pedindo socorro, porque não estavam dando certo. Então, aí a Emater, a Embrapa, nas secretarias, nós constituímos um grupo de agrônomos, e eu me lembro que em agosto ou julho de 2009, saiu as primeiras recomendações de agrônomos gaúchos para as oliveiras. Depois, na gestão, até que o Fiorese era o diretor-geral, né, Fiorese, nós criamos a Câmara Setorial das Oliveiras, o Mainardi era o secretário, e nesse meio tempo, uma coisa muito importante foi que surgiram 3 viveiros de alta qualidade de mudas aqui no estado. Nós dependíamos de importar muda do Chile, primeiro. E tinha uns viveiros aí muito ruins, e aí não, veio 3 viveiristas que hoje estão cadastrados no programa Pro Oliva, um aqui em Barra do Ribeiro, outro em Cachoeira e outro em Livramento. Quer dizer, a muda é a base, né? Então, ali deu uma boa base para nós nos encorajar e indicar esses viveiros. Depois, o 2015, né, com o avanço, muito também um pouco desorganizado e desmedido, nós entendemos de criar um programa para organizar um pouco, até isso, até botar que viveiros estão, né? Mas de 2010 para frente começou a ter colheitas razoáveis, né? Em alguns municípios boas, isso cada vez foi atraindo. Então, deu uma média aí de quase 700, 800 hectares novos por ano. Hoje, a gente calcula que está em torno de 6.200 hectares, talvez seja mais ou menos. Nós vamos fazer um levantamento mais apurado agora no segundo semestre, com a Ibroliva, a Emater e a Secretaria e o próprio IBGE. Amanhã de manhã até temos uma reunião com essas 4 entidades. Mas 6.500 que seja, é um número espetacular, né, Fiorese? Nós que somos extensionistas da Emater, tu vê culturas tradicionais como ameixa, caque, não tem nem 2.000 hectares plantados no estado. Né? O pêssego está com em torno de 10.000, e as oliveiras, de uma hora para outra, com 6.500. Então, esse crescimento estrondoso até nos assustou um pouco, porque até o nosso espírito extensionista, eu colega aí do Fiorese, o extensionista sempre tem um grande cuidado de dizer para o produtor até onde ele pode ir para não perder dinheiro, porque a gente é acostumado a trabalhar principalmente com agricultura familiar, né, Fiorese? Mas então, aí, um dos grandes trabalhos que eu acho que a Secretaria da Agricultura fez foi ajudar a criar o Ibroliva, o Instituto Brasileiro da Olivicultura, que nasceu lá dentro da Secretaria, em 2017, né, foi gestado na Câmara Setorial, até está com o endereço de lá ainda, porque eles não tinham sede nem nada, a gente assessorou eles no início, mas hoje eles já caminham com as suas próprias pernas. E o André faz parte do Ibroliva. Com relação a Viamão e ao André, eu já tive várias vezes a oportunidade de visitar o André. A última foi em janeiro, né, André, que o André nos recebeu lá. Eu digo para vocês o seguinte, ó, o turismo das oliveiras, o olivoturismo, é uma das metas prioritárias do programa Pro Oliva. Além de produzir azeite, nós temos que cada vez mais divulgar o turismo de azeite gaúcho, de turismo de oliveiras. E nesse ponto, Viamão, se não é o número 1, é um dos melhores locais, e aqui a 28 quilômetros de Porto Alegre, para que o povo conheça o oliveiras, conheça o que é um bom azeite. Então, nesse ponto, Viamão está muito bem posicionado com a estrutura que a família do Geuser, do André, já tinha com a quinta, né, que é sensacional, agora trouxe para as oliveiras. Então, sensacional. Acho que Viamão está de parabéns nesse aspecto. Mas só para concluir, então, apesar, Viamão, como o André disse, tem uma indústria dentro. Esse ano nós tivemos 15 indústrias de azeite aqui no estado.
E todas, com exceção dessa de Viamão, que está mais na metade do estado, aqui na região metropolitana, ou depressão, todas as outras estão mais para a metade sul, né? É Bagé, Caçapava, Cachoeira, Candiota, Canguçu, Dom Feliciano, Encruzilhada, Formigueiro, Pinheiro Machado e Livramento. Então, aqui está mais aqui próxima dessa região, realmente é Viamão. E aí, acho que o Fiorese está mostrando o site do Ibroliva, né, com dados dos associados e do Brasil inteiro. No Brasil, eles calculam 11 mil hectares, dos quais, então, 6.500 estaria, ou 7 estaria por aqui. E 77 rótulos. Esse ano, Fiorese, eu contabilizei 46 rótulos do Rio Grande do Sul. Então, desses 77, 46 marcas, uma das quais é a Quinta, né? Quinta das Oliveiras, são aqui gaúchas. Mas assim, então, 90% quase é na metade sul. Eu não te aconselharia lá em Chapada, viu, Sérgio? Porque tem que ter muito cuidado com o lato solo, com terras assim muito férteis e o vigor da planta é diferente e a correção da acidez tem que ser muito bem feita. Até hoje eu não vi assim resultados muito bons na metade norte com latossolos, né, com origem de basalto. Não digo que não dá, mas já teve, por exemplo, experiências lá perto de Porto Xavier, que você sabe que aquela região é uma região muito quente, é uma região que tem um clima quase do Paraná. E tem um município lá que é uma colônia forte de poloneses, que é... O secretário da Agricultura disse que já estava com 6 anos e não tinha florescido ainda. Então, às vezes, tem que ver lugares, né? Por isso que a maioria dos investimentos ainda está se direcionando aqui para a metade sul. Mas, basicamente, é isso aí, Fiorese. Um panorama, assim, um panorama geral, né? Tivemos, então, 15 indústrias. Nós temos calculado aí que já estamos com uns 250 produtores em todo o estado, né? 46 marcas de azeite. E o turismo de Oliveira, eu acho que esse ponto aí, a quinta aí das Oliveiras aí, do André, é um exemplo para o mundo inteiro, cara. Eu não vejo, olha, é coisa de primeiro mundo. Eu já tive várias vezes, como eu disse, a última foi em janeiro, que é fantástico. Eu tenho recomendado para amigos meus, querem conhecer um pouco, vão aqui, ó, questão de meia hora, passa uma tarde lá, vocês vão sair expert em azeite de oliva. Maravilha, Lipe. Sobre turismo, Henrique, só para informar também a comunidade, nós recebemos uma professora no nosso campus, que infelizmente, presencialmente, não deu nem para conhecer ainda, né? Espero que agora, em setembro, a gente consiga, que é a professora Cibele Donato. Ela é especialista, tem mestrado, doutorado nessa área de ecoturismo. Então, poderá ser uma grande aliada aí dos projetos, tanto lá da Estância das Oliveiras, da Quinta da Estância, como também da Prefeitura e dos demais atores do município, aí, com certeza. E, André, sobre os blends, essas misturas varietais, uma vez eu tive com o Mainardi, já que o Lipe falou, lá no seu Batalha, fica em Candiota, né, Lipe? Pinheiro Machado. Pinheiro Machado, tá. E aí... ele trouxe um californiano, ele recém tinha recebido, uma semana anterior, um cara da Califórnia, especialista em blends. E, enfim, para desenvolver essas misturas varietais de acordo com o gosto, né, as propriedades organolépticas, enfim, dessas variedades. Como é que está isso, André? Vocês estão apostando nisso? Linhagem pura? Como é que é isso aí? Isso é interessante tu comentar, porque essa parte do azeite de oliva a gente tem que imaginar meio parecido com o vinho, assim, a gente pode dar o exemplo. A gente tem várias variedades. As principais variedades que a gente tem aqui na Estância das Oliveiras, a gente tem Coroneia, Arbequina, Arbosana, Galega, Grápulo, Ascolana, enfim, essas são todas variedades de azeitona, variedades de oliveira. Cada uma dessas variedades vai dar uma característica diferente para o azeite. Pode ser um azeite com um cheiro mais de erva, um cheiro mais de folha, ele pode ser mais picante, mais amargo, pode ser um azeite que a gente chama de suave, médio ou intenso.
Isso são graduações, né, de quão forte pode ser esse azeite, e isso quem vai remeter à variedade que tu está extraindo. O que é o blend? É uma junção de mais de uma variedade. Por exemplo, esse blend nosso que foi para o Evo Itália, que foi esse campeonato mundial, que ganhou o melhor do Hemisfério Sul, foi um blend de 3 variedades. Era a Coroneik, Arbequina e Arbosana. Uma das coisas que é interessante, a gente fala, a grosso modo, só na parte da diferença das variedades, mas uma coisa que é determinante na olivicultura e para extrair um bom azeite de oliva é o ponto de maturação do fruto. A imensa maioria das pessoas acham que tem uma árvore de oliveira que dá azeitona verde e a outra que dá azeitona roxa. E não é verdade. O que acontece é o ponto de maturação. Ela sai do verde, vai maturando na árvore até ficar roxa. E dentro desse ponto de maturação, se eu colher a azeitona mais verde, ela vai me dar uma característica de azeite específica. Se eu colher ela no meio, na transição, vai ser outro azeite com uma característica organoléptica diferente do primeiro. E se eu colher ela lá, roxa, quase caindo do pé, eu vou ter um azeite geralmente com uma maior porcentagem de azeite, só que com menos picância, amargor, menos cheiro verde, e são azeites, né, mais planos, que a gente chama. Então, não são azeites que vão para campeonato, não disputa nenhuma medalha, um azeite extraído mais para tocar volume, sabe? Então, isso é uma coisa interessante a gente falar. Hoje, ali na fazenda, a gente trabalhou esse ano na extração com basicamente 3 monovarietais. Então, eu extraí variedade por variedade. Comecei extraindo a Arbequina, que é uma variedade mais precoce. Depois, a Arbequina, eu extraí a Coroneik e, por último, eu finalizei com a Arbosana. Conforme, a gente tem que se lembrar que as extrações, elas são feitas, a gente vai colhendo, a gente tem uma demanda, né? Vai com os funcionários no pomar, por volta de 5 horas da manhã, e começa a colheita e vai o dia inteiro colhendo. Bom, conforme isso aí não é 1, 2 dias para tu colher uma área de 26 hectares. Vai demorar em torno de uns 30, 40 dias, tá? Dependendo do volume, né, e a carga de azeitona que tu tem por pé ou por área. E então conforme tu vai extraindo esse azeite, ele vai ficando com características organolépticas diferentes, porque um azeite que eu comecei a colher agora e daqui a 15, 20 dias, ele está num ponto de maturação diferente. E é interessante e dentro da estrutura que eu fiz lá de extração, o que eu quis fazer é ir separando os lotes por maturação, para as azeitonas que eu tinha mais volume. Depois do final da extração, o que eu fiz? Eu juntei, degustei todos os azeites que eu tinha extraído. A partir dali, eu montei um blend, uma junção dessas 3 variedades, com vários pontos de maturação diferentes entre elas, e consegui blendar e fazer esse azeite, que foi o azeite campeão do Hemisfério Sul. A gente está super satisfeito com a premiação, né? Para vocês terem uma ideia do tamanho que é um campeonato desses, eram em torno de, se não me engano, 32 países disputando, 740 rótulos do mundo inteiro, e a gente acabou mandando 2 azeites, um monovarietal Coroneik e o blend. Os 2 foram para a final do Hemisfério e a gente acabou ganhando como melhor blend do Hemisfério Sul, com o nosso azeite aqui feito em Viamão, nos campos da Estância Grande. Muito bem. Eu estou compartilhando aqui a página de vocês, né? Então, as pessoas podem acessar, né? Aqui da Estância das Oliveiras, né? E, Serginho, os nossos ouvintes aí, tem alguma pergunta? Eu quero sugerir, Fiorese, como nós estamos com a Mariana, que é a produtora aqui, e de convidar a Mariana a fazer um relato como é que está indo dela também, compartilhar essa experiência, já que nós estamos com, para nossa alegria, com mais gente na sala que está produzindo. Eu vou pedir ajuda do meu irmão, porque ele estava mais envolvido aí, eu cheguei há pouco, mas são muito recentes ainda as mudas, né? Vocês plantaram quando? Então, a gente está no primeiro ano ainda. Ah, sim. Então, estamos nutrindo elas no momento para elas crescerem com um olhar positivo.
e com o amor do nosso pai, que deixou todas as oliveiras aí para nós. E estamos lá tentando, né? É uma região que tem bastante cochonilha, então a gente tem que estar sempre na volta, cuidando e tentando fazer da melhor forma agroecológica possível para manter esses contratempos aí longe delas. E estamos indo, né? Estamos tentando, estamos experimentando todos os dias um produto diferente, um que funciona, um óleo novo, fazendo manutenção e tentando fazer orgânico, né? Até o momento estamos orgânico. Que legal. Sucesso para vocês aí. Aonde que fica? Em Itapuã, na Costa do Aveiro. Ah, sim. Que é a propriedade do Dr. Belmar Andrade, não sei, a maior parte já ouviu falar nele. Sim. Temos uma pergunta aqui no chat, né, Serginho e Pelé? O Augusto pergunta qual a quantidade mínima para valer a produção, acho que valer a pena a produção na agroindústria que o André citou, ou qual é a quantidade mínima, entendendo assim, né, André, que tu aceita aí para fazer, girar a tua agroindústria para processar, digamos que um vizinho, né, queira levar, 100 quilos, 1.000 quilos, tem alguma quantidade mínima? E a outra pergunta daí na sequência para o Lipe, a cultura da oliveira tem preferência por algum tipo de solo? De certa forma o Lipe já falou, mas é bom dar uma enfatizada novamente. Bom, a respeito da agroindústria, nosso lagar de extração, ele tem máquinas que processam 350 quilos de azeitona por hora, tá? Então, interessante, então a quantidade mínima, né, que para a gente conseguir ligar as máquinas e para conseguir fazer extração de azeite é a partir de 350 quilos. Obviamente que quando a gente se junta para fazer a colheita aqui na Estância das Oliveiras, a gente pega volumes maiores, né? A gente vai durante o dia colhendo e consegue colher aí em torno de 850, 1.000 quilos até num dia, dependendo do tamanho da nossa mão de obra, né? O tamanho da equipe que está ali. A imensa maioria da colheita que a gente faz aqui, dentro da Estância das Oliveiras, é à mão, né? Que a gente chama de ordenhar a árvore. É quase uma colheita bem parecida com a colheita de café, tá? Para o pessoal entender. Então, a gente vai puxando os ramos, bota uma lona no chão, né? Dando os 360 graus da copa da árvore, e a partir do momento a gente vai derrubando essas azeitonas com a mão, e depois a gente só junta essa lona e bota as azeitonas em umas caixas plásticas e leva para o lagar o mais rápido possível. Esse ano a gente conseguiu, entre colheita e processamento, em torno de mais ou menos 4 horas. Então, isso fez com que o azeite saísse super verde, super jovem, né, e sem nenhuma interferência em perda de qualidade por tempo, né, de guarda ou de ficar de um dia para o outro para ser extraído. Isso é super importante também, a gente dar um toque para os olivicultores, no caso da Mariana. O pai, o Belmar, veio aqui, já conversou com a gente várias vezes, eu e o pai. Então, a gente sabe que é uma cultura que apaixona mesmo, e ele era um apaixonado como a gente. Então, é isso aí. Vamos tocar a ficha aí e continuar trabalhando. Lipe. Pois não, senhor. Eu até agregaria uma dica também. Eu acho que assim, ó, para quem está com oliveira, quer plantar oliveiras, não vale a pena vender a oliveira, a fruta. Vale a pena fazer uma integração com, por exemplo, com o André, e ele processa o azeite, ele vai cobrar um percentual, mas você fica com o seu azeite e você vai vender o seu azeite com a sua marca, porque aí dá rentabilidade. Se você plantar oliveira para vender a fruta, não vale a pena. Já fazer conserva é um processo que quase ninguém está fazendo ainda, porque tem que ter variedades mais específicas, as frutas um pouquinho maiores, e também dá um certo problema na agroindústria de ter que ter toda uma estrutura para o dejeto depois, enfim. Hoje, que vale a pena, né, eu acho que o André confirma, seria fazer uma integração com quem já tem uma indústria. E também, como o Pellegrini, nós falamos antes com o Henrique ali,
De repente, se Viamão tem 8 produtores de oliveiras, quem sabe fazer uma rota das oliveiras dentro de Viamão, faz uma visita, termina lá no André de tarde, pode fazer. É uma ideia interessante, de repente. Isso aqui do lado de Porto Alegre, né? Ou faz vários roteiros, um dia para lá, outro dia para cá. É uma coisa que, como foi dito, é apaixonante, muita gente entraria nisso aí. Com relação a solo, né, o solo tem que ser um solo bem enxuto, alto, não pode ter umidade, encharcado de jeito nenhum, né? Quanto mais alto, melhor. Bem corrigido com calcário, né? Uma boa correção, um bom preparo, de preferência com quase 1 ano de antecipação, corrigindo esse solo. Basicamente seria isso, né? Solos baixos aí da região próxima ao Guaíba, aí já não seria muito adequado. Melhor um lugar um pouco mais alto. Lipe, de quanto é o investimento inicial, mais ou menos, para plantar 1 hectare, vamos dizer assim? E o André até pode me ajudar melhor. Acho que não sei quanto é que está o valor de uma muda hoje, André, uns R$20, talvez? A muda em viveiros aí, que a gente sabe que comercializam diretamente, está em torno de R$12,50 a R$15, tá? Isso foi o custo da nossa última implementação, que foi uma área de 14,5 hectares ao redor ali da agroindústria, né, da Estância das Oliveiras. E o custo geral, que isso dentro, né, botando a parte da calagem, então calcário, gesso, a parte de composto orgânico que a gente botou junto para melhorar os perfis de fertilidade, tutor, muda, tratorista, depreciação de maquinário, todos os custos eu levantei dentro dessa área e fica em torno de mais ou menos de 18 a 20 mil reais o hectare de investimento. Era o que eu pensava, de 15 a 20 mil, mas eu acho que é por aí mesmo. Muito bem. Olha, eu de minha parte estou muito satisfeito da conversa aí até meia-noite, porque o assunto não falta, né? Mas eu vou deixar aí para o Serginho, para o Pelé conduzir a parte final e também a rodada final dos nossos convidados. Eu, de minha parte, quero agradecer muito aí a presença do Lipe, do André, do Henrique, e dizer que estamos juntos, né, na divulgação das boas coisas, dos bons potenciais agroambientais de Viamão, né? E nos encontramos, nos vemos todas as quintas-feiras, tá, pessoal? Obrigado, de minha parte. Valeu, Fiorese. Também eu só quero agradecer a todos que estiveram conosco, que estão conosco nessa noite, principalmente o André Goelzer. Leva um abraço lá para a dona Sônia, o seu Lucídio, o Paulo Lipe, que eu conheci hoje, né? Não conhecia o Lipe, mas é uma alegria de tê-lo aqui conosco, o Henrique Noronha. Agradecer a vocês que estiveram conosco aqui. E foi muito legal, porque os nossos convidados, a gente vê brilho no olho, né? Estão fazendo uma coisa que estão gostando de fazer. E a gente fica feliz quando consegue compartilhar ideias, visões e olhar para frente, né? Sempre pensando na proteção ambiental e numa alimentação saudável, se possível, livre de venenos, né? Então, muito, muito bom de ver isso. E esse alimento o azeite é um dos alimentos, dos melhores alimentos na escala, né, do mundo. Então, tomara que cresça bastante, produzam, a Mariana, o André produzem bastante. O do André já provei, né? É muito bom, mas é só para ocasiões especiais, por enquanto, aquele azeite. Só para ocasiões muito especiais, né, Pellegrini? Exatamente, muito especiais. Mas é isso, a gente está muito feliz com mais esse nosso painel, né? Essa integração, né? de todos os poderes, né? A presença aqui da prefeitura, né? Nos é muito agradável a gente poder dialogar aí com o Henrique, né? Já tivemos aqui também o secretário de Agricultura em outro momento. Então, eu acho que essa integração, né, é o que todo mundo deseja, né? Desejamos que o nosso município cresça e a gente dê qualidade de vida, né, para toda a nossa população aqui de Viamão e da região metropolitana, né? Então, agradeço o André, né, o Henrique,
e o Paulo, né, por terem despendido esse horário, esse tempo para estar aqui com a gente, para engrandecer o nosso programa. A gente está aqui todas as quintas-feiras. Se tiver em algum momento, o Henrique também aí, quando tiver algum assunto que é relacionado à agroecologia, né, a gente está aberto aqui. Tivemos já vários programas nossos que, em vez de nós fazermos uma nossa live, né, os nossos próprios convidados, e eventualmente a gente utiliza esse nosso horário aqui, esse nosso espaço, para ceder para alguém que não tem. Nossa estrutura é pequena, mas a gente aqui está sempre aberto para divulgar o trabalho de outras atividades, né? Eu acho isso faz parte também do nosso movimento aqui. Eu vou pedir para o Luiz Felipe, né, para que ele rode agora no finalzinho, né, enquanto a gente está se despedindo aqui, porque eu fiquei com vontade de rodar aquele videozinho pequeno, né, e que a gente se despeça vendo esse pequeno vídeo e contemplando essa maravilha. Uma boa noite a todos e uma gratidão a todos. Acho que ele vai rodar aí. Que maravilha. Muito bem. Parabéns pelo trabalho. Deu até fome. Pelo apoio de todos. Obrigado, então. Obrigado, Lipe. Obrigado aí. Valeu, André. Estamos hoje na Secretaria da Agricultura, inclusive o assunto aí que foi dito de 24D, procurem lá, tem no site, tem toda a orientação, não sei se o André já fez esse cadastro, cultivo sensível tem que se cadastrar para nós ter o controle da fiscalização. Muito obrigado. Temos uma produtora de azeite orgânico em Rosário do Sul, respondendo uma pergunta que entrou aí. Ela tentou fazer a certificação, como é que chama aí, solidária, né, pelo grupo ali do... Participativa. Como não tem outro, ela vai ter que chamar o pessoal de São Paulo, tá vendo se vale a pena isso ou não, por enquanto. Porque tem um custo meio caro, ela sozinha, por enquanto, fazer isso. Sim, ela vai ter que fazer por auditoria, né? Ela vende o azeite na nossa feira aqui em Porto Alegre, na Secretaria da Agricultura, uma vez por mês. Obrigado aí pelo convite e um abraço a todos, pessoal. Valeu, obrigado, Paulo. Obrigado a todos. Obrigado. Grande Boa noite, abraço aí pessoal. para todo mundo. Foi um prazer. Boa noite.